Bem-vindos ao Psicanálise e Informação. Meu nome é Tatiane. Estamos na parte 2 da aula sobre os mecanismos de defesa. Na primeira aula falamos sobre alguns tipos de mecanismos de defesa na neurose e nessa segunda parte iremos focar mais na psicose e na perversão. Continuando então a aula anterior, agora iremos falar sobre o mecanismo de defesa na psicose, mas deixando bem claro que Freud ele se concentrou principalmente nos mecanismos de defesa dentro do contexto da neurose. Ele também discutiu como as defesas operam em quadros de psicose e perversão, ainda que de forma menos sistemática. Então, o foco principal de Freud não foi sobre os mecanismos de defesa na psicose e perversão, foi mais na neurose. É importante entender que o principal mecanismo de defesa na psicose é a negação. A diferença da negação da neurose para a psicose, porque tem gente que vai falar que na neurose existe a negação por meio da repressão. Você nega que perdeu algo e coloca uma informação no lugar, na estrutura psíquica neurótica. Mas a negação da psicose é diferente, porque ela é uma negação de ver a perda, de ver a realidade. Na neurose, a pessoa percebe a falta, ela não quer dar conta dessa falta e ela coloca uma outra coisa para preencher essa falta, para não lhe causar sofrimento. Na psicose, não se enxerga realmente, ela nem percebe que perdeu, para ela nunca perdeu, ela nunca se desconectou. Em outros vídeos eu falei sobre que a psicose, a pessoa não se desconecta do primeiro objeto de amor, que seria a mãe, ela não consegue distinguir entre ela e o outro, ela permanece no narcisismo primário, ela tem a formação do ego prejudicada, ela não consegue se inserir nas linguagens, nas regras e normas sociais. Então, tudo isso faz com que ela negue a realidade. Então, a negação é o mecanismo principal de defesa da psicose. Negação de não ver realmente essa desconexão, essa perda. Para ela nunca perdeu, ela nunca se desconectou. Na psicose, há uma ruptura mais radical entre o ego e a realidade externa, muitas vezes resultando em alucinações ou delírios. Ele aborda, no caso Freud, esses aspectos principalmente em textos como Neurose e Psicose, de 1924, e A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, também em 1924. Então, na psicose, a pessoa nega. E quais os sintomas dessa negação? A alucinação ou delírio, porque a pessoa não consegue se inserir nas regras e normas sociais. Essa negação delirante, rejeição da realidade, substituindo-a por construções delirantes. Então, ela nega e constrói a sua própria realidade, nesse caso. No caso da projeção, temos a atribuição de pensamentos, impulsos ou afetos internos ao mundo externo, noções paranoides. Então, às vezes ela vai achar que está todo mundo perseguindo ela acha que todo mundo está contra ela. Ela tem essa percepção distorcida da realidade. Então, a psicose seria a negação e essa projeção. Negar a realidade e projetar coisas a ponto de criar realidades que são incoerentes com a realidade. Na perversão, como ocorre já os mecanismos de defesa na perversão? É importante entender sobre o desmentido, que seria reconhecer e negar simultaneamente uma realidade. Reconhecer a falta e negar ao mesmo tempo. Essa é a diferença da perversão. Na neurose, se reconhece a falta e coloca uma coisa no lugar para tampar essa falta e esse sofrimento. Na psicose, se nega, porque a pessoa nunca vê.
E na perversão renega. A pessoa vê a falta e depois nega. Então é interessante isso, que ela reconhece e nega simultaneamente uma realidade. Exemplo, a castração materna é negada e substituída por um fetiche. Então, geralmente na perversão, a pessoa ela nega a castração e, como forma de negar, ela substitui por meio de um fetiche por alguma coisa específica. Ela controla seus desejos por meio de um objeto, de um fetiche, para não se sentir castrado, se sentir faltante. Então, ela acaba criando esse meio de lidar com uma castração que ela, a princípio, vê, depois nega e ela não aceita. Que seria renegar, seria o desmentido. E quais os mecanismos de defesa da perversão? Temos o sadismo, que seria a busca por prazer na dor ou no sofrimento do outro. O perverso sadista pode procurar o controle ou a dominação do parceiro, derivando o prazer da dor infligida a ele. Temos também o masoquismo, que seria o prazer proveniente de sofrer ou ser dominado. Ao contrário do sadismo, no masoquismo, o sujeito sente prazer ao ser submisso ou ao se submeter a situações de humilhação ou dor. Temos também o voyeurismo, o prazer derivado da observação do corpo ou da atividade sexual de outra pessoa, sem o seu consentimento, sem a necessidade de interação sexual direta. Temos também o exibicionismo, a busca por prazer ao exibir o próprio corpo ou os órgãos sexuais para os outros, especialmente em situações em que a outra pessoa não espera ou não deseja essa exposição. Temos também a pedofilia, que seria a atração sexual por crianças, caracterizando um desvio do que é considerado normal em termos de desejo sexual. Também temos o transvestismo, que seria o ato de vestir-se com roupas do sexo oposto para obter prazer sexual. Freud considerava esse comportamento como uma forma de regressão, onde a perversão se manifesta na negação da sexualidade normal. Todos esses sintomas e essas formas que a mente encontra para se defender desses conflitos traços de uma falta de aceitação da castração, que é mal resolvida. Eles não aceitam as normas sociais, culturais, as regras. E, para finalizar, para o perverso, o conflito em torno da castração, como já foi dito, não é resolvido de forma normal. Ou seja, não se dá por meio da aceitação da perda ou da negociação do desejo. Em vez disso, o perverso recusa a castração e busca uma forma de manter o desejo de poder e de controle, frequentemente através de práticas sexuais que envolvem dominação, humilhação ou objetificação do outro. Esses comportamentos são, portanto, estratégias de defesa contra a ansiedade gerada pela ameaça de castração. Ao se engajar nesses comportamentos, o perverso tenta lidar com o medo de perda ou de impotência, mas sem realmente integrar as limitações impostas pela castração. Isso cria um impasse psíquico, pois o sujeito se mantém preso a um ciclo de fantasias e práticas que evitam a maturação da sexualidade e a aceitação de sua finitude. Então, qual a importância de saber sobre os mecanismos de defesa no setting analítico? Para quem não assistiu a outra aula, a parte 1, eu falei sobre os mecanismos de defesa, que seriam a repressão, a formação reativa, deslocamento, racionalização, sublimação, projeção, negação, regressão, deslocamento, eu não sei se eu já falei, deslocamento, mas enfim, esses mecanismos de defesa são mais comuns e ocorrem muito na estrutura psíquica neurótica. E é importante entender que durante o discurso, no setting analítico, o analisando, o paciente ele vai ter falas, comportamentos, reações que, quando estudamos sobre os mecanismos de defesa, iremos entender que por trás da atitude, da forma como a pessoa fala, quando ela fala do outro, quando ela projeta seu sentimento para o outro,
ou quando ela fala da arte, que ela fala que ela no dia a dia é uma coisa, mas na arte ela é outra, que ela sublima às vezes questões inconscientes, que ela não considera aceitáveis, mas na arte ela consegue atuar sendo aquilo que ela não teria coragem de atuar na vida real. Quando ela projeta coisas nos outros, quando ela nega. Tudo isso são mecanismos de defesa que por trás existe um conflito, e esse conflito que precisamos descobrir no setting analítico. O que tem escondido por trás desse mecanismo de defesa? Que dor a pessoa esconde? O que ela não quer acessar? Então, é muito importante saber sobre os mecanismos de defesa justamente para saber que por meio dos mecanismos de defesa, dos sintomas apresentados, existe um conflito que precisa ser investigado. Basicamente seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site, onde vocês poderão ler todos os artigos e textos relacionados à parte 1 e parte 2 dessa aula. E no final do post tem também todos os escritos de Freud que falam sobre o assunto. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou entrar em contato pelo WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.